Paz seja convosco. A nossa dica hoje está no Mateus 24. O cabeçalho diz o sermão profético, né? Uma profecia, um sermão que profetizou aqui a destruição do templo. Que templo? Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Jesus estava onde? Dentro do templo, né? Aí ele saiu. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos. Os discípulos eram de quem? De Jesus. Para lhe mostrar as construções do templo. Porque eles se maravilharam por aquela construção do templo. Ali era um local que tinha muitas... tinha muito terremoto, né? O lugar tinha muito terremoto. Então, ali eles se maravilharam e mostraram para Jesus, né? Aquela construção, aquelas grandes pedras, né? Que se sustentavam umas acima das outras num trabalho bonito, muito maravilhoso, uma fortaleza. Porém, Jesus lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nós vemos ali o cabeçalho, o sermão profético. Então, por isso, Jesus disse, aqui não ficará pedra sobre pedra, porque Jesus estava profetizando que a destruição do templo de Jerusalém. Ele profetizava a destruição do templo de pedra, porque hoje nós somos o templo de Deus, não é verdade? Então Jesus estava ali doutrinando os seus discípulos sobre isso, porque o Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né, foi uma transição do templo de pedra que o Jesus, homem, ele veio cumprir, né, para o Jesus Cristo, que é o nosso resgatador para o quê? Para o reino espiritual. Então vamos repetir? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Daí vemos aqui no versículo 15, que diz assim, a grande tribulação. Quando, é uma profecia, né? Nós já lemos lá no cabeçalho. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Onde tinha o lugar santo mesmo? Né? No templo do homem, no templo de pedra. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia. Então, não é uma profecia para o templo o que se chama hoje. É um templo que ainda o templo era de pedra. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar. Ai das que estiverem grávidas, porque grávida não pode correr para os montes, né? Fica mais difícil. Então ele não mandou ali no versículo 16? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então por isso ele disse, ai das que estiverem grávidas, né? Ai das que amamentarem, né? Para aqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque no sábado, né, as pessoas estavam, naquela época, sempre aglomeradas. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora. Agora o quê? Naquele tempo que Jesus falava, não é agora hoje. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Nem haverá jamais. Então estava profetizando a destruição do templo de pedra, né? E depois não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Então
Está falando aqui que já somos salvos, né? Uma profecia falando que já somos salvos, porque não tivesse aqueles dias, né, abreviados e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Por quê? Porque Jesus aqui ainda não tinha ido para a cruz, né? Mas depois da cruz nós todos fomos o que? Salvos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele-o ali, não acrediteis, porque surgirão, né? Porque surgirão falsos profetas, surgirão falsos testemunhas de que 18, versículo 10, assim, ó, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Então vamos ler a Bíblia do jeito que ela é, vamos aprender juntos a ler a Bíblia. Aqui está falando a parábola do fariseu e do publicano. Hoje tem fariseu, hoje tem publicano? Não. Então, aqui Lucas, que era um historiador, é médico e um historiador, aqui estava relatando de informação que ele teve, né, de Pedro, João e Paulo, porque ele pesquisou, andou com eles para pesquisar, ele não andou com Jesus, ele pesquisou, e ele é um historiador que ele escreveu para Teófilo, e ele disse que contou a história. E ele diz aqui, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo, e desprezavam o quê? Os outros. Então aqui ele está contando uma história, ele é um historiador, Lucas 18, versículo 10, ele está contando uma história aqui, vocês leem lá todo. Capítulo 2, versículo 13, diz assim, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para quem? Jerusalém. Então Jesus ainda estava ali para estar falando sobre o templo de pedra que existia para a transição do templo espiritual que viria. Então, versículo 17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus respondeu, destruirei este santuário em 3 dias, né? De sexta, sábado e domingo. E reconstruirei, porque Jesus ressurgiu no verdadeiro, né, trazendo para nós o verdadeiro templo em 3 dias. Replicaram os judeus que replicaram. Em 46 anos foi edificado este santuário, Jerusalém, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia o quê? Ao santuário do seu corpo, porque ele foi ali para cumprir, né? Ele era o santuário verdadeiro, ele era o templo verdadeiro, e ele foi ali para fazer a transição do templo de pedra para o templo verdadeiro. Atos 24, 6, que diz assim, o qual também tentou profanar o templo de pedra. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Olha o cabeçalho, Ananias, né? É acusado, né? Ananias e Tértulo acusam Paulo, né? Porque Paulo era o pregador da palavra. Acusam Paulo perante Félix. Então, nós sabemos a história do outro Ananias, né? Nós sabemos a história de Ananias e Safira. Então, foi morto. Aqui, Lucas conta a história, porque o livro de Atos não é histórias do próprio Lucas, né? Escrevendo também para Teófilo. E ele escrevendo o que ele pesquisou. Então, ele relatou sobre a morte de Ananias e Safira, porque foi através
da lei, né? A letra mata. Eles estavam falando aqui a história do templo de pedra, do templo, né? Do templo de pedra. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, então eles acusavam Paulo, porque Paulo ele estava trazendo para a doutrina que foi recebida dos céus, né, por Cristo ressuscitado. Não foi o Cristo, Jesus de Nazaré, da seita dos nazarenos, ninguém da seita dos nazarenos que levou a doutrina para Paulo, mas foi Jesus Cristo, já o ressuscitado. Então, eles acusaram Paulo. Então, aqui a história de Atos, né, é Lucas escrevendo para Teófilo também, né, a história que ele pesquisou. Aqui ele fala do templo de pedra e fala que aprendeu com Paulo do templo do Espírito Santo. Agora aqui em 1 Coríntios, já estamos falando aqui do templo o quê? Espiritual. Aqui estamos falando hoje de cada um de nós. Aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então aqui estamos falando do templo do Espírito Santo. Nós falamos o quê? Que Cristo vive em nós, né? Então somos Cristo, pequenos cristos aqui na terra, porque ele vive em nós. Como buscar uma visita em algum lugar que ele está na sua casa? Como buscar algo que está contigo? Assim, falamos erradamente que vamos buscar, né, a presença do Espírito Santo. Então, nós cremos que ele está em nós. Nós nos juntamos para adorar, para contemplar, para ser instruído, mas sabendo que ele está em nós. Onde nós estamos, ele está. Onde nós chegarmos, ele chega conosco. Então, nós não buscamos em lugar nenhum aquele que está em nós. Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós? Se está em vós, porque busca em algum lugar, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Esta é a dica de hoje. Pai seja convosco.